Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do The Boss's Room, nosso podcast, onde você conhece várias pessoas que nós consideramos interessantes, talvez você não considere tanto, mas a nossa missão aqui é mostrar o que essas pessoas têm de melhor para oferecer. Eu sou o Bruno Werneck, estou aqui com o Igor Lima e o nosso convidado especial, que é o Gustavo Castro, vou colocar aqui no meio. Antes de apresentar a galera, vou te pedir para se inscrever no canal, ativar as notificações, curtir o vídeo e comentar alguma coisa aí embaixo, faz uma pergunta, enfim, se tiver alguma coisa que você não gostar, por favor, escreva, comente, seja bastante agressivo, porque isso nos ajuda bastante a espalhar o canal, beleza? Vamos lá, Igor, seja muito bem-vindo. Apresente, por favor, o nosso ilustre convidado, que já está aqui pela segunda vez. Não, cara, o Tatá já tá aqui com a gente a segunda vez, assim, não vou fazer, acho que a apresentação inteira de novo, vai levar muito tempo. Cara, o Tatá é engenheiro, mexeu muito com de mecatrônica, mexeu muito com mineração, mexe muito com IA e é músico, né? Então, inclusive, está fazendo a formação dele agora, digamos, formal, né? Na universidade, faculdade de música também e tudo mais. Né? Então, no primeiro episódio, a gente falou muito de mineração, música e AI, só que a gente não conseguiu acabar a parte de música e AI. Acho que o que a gente quer hoje é explorar um pouco mais esse lado. Tá, não sei se você vai querer me chamar de Igor, se for chamar de monstro, você explica por quê, entendeu? Então, mas... essa explicação, né? Não sei, entendeu? Então... Mas a ideia é a gente começar pegando aquele exemplo, tem muita gente falando disso, né, do Engine de Poitrine, então, assim, aí vamos ver como é que você quer abordar a partir daí, entendeu? E a gente vai pensando na questão aí de AI, música e criatividade a partir daí. Pô, primeiro, agradecer o convite aí, né, de novo. Acho que, de fato, o primeiro episódio a gente explorou mais até as histórias de campo e tal, que são interessantes, e acho que foi uma boa ideia a gente expandir para a gente explorar mais hoje essa parte aí, tendências e muita coisa para falar. Legal, obrigado. Prazer eu estar aqui, uma honra. Boa. Que bom. Ô, Igor, deixa eu tirar uma dúvida aqui. Eu deveria ter te perguntado isso antes da gente começar a gravar, mas é que no início do episódio passado, com o Gustavo, eu perguntei para ele, né? Para ele explicar tudo que ele faz, a parte profissional. É lógico que eu usei o nosso dialeto mineiro, que é você mexe com o quê? E ele não. Há quem diga que ele não respondeu. Você acha que vale a pena começar por aí ou não? Não, mas vai ficar infinito de novo, entendeu? Assim, eu acho que vai. Vamos para a parte de música logo. Depois Werneck, eu acho o seguinte, vamos fechar com essa pergunta hoje? Tá bom, no final você fala em 2 minutos. Eu volto com isso. Tá, eu acho que para entender minha resposta é legal ver minha trilha, sabe? Tá bom. Nosso amigo Samir vai ficar feliz se você for mais assertivo. Manda um abraço, Samir. Samir, bração. Samir devia estar aqui, né, cara? Mas ele é tímido, né? Mas vamos lá. Qual que é esse assunto aí que vocês vão falar hoje mesmo? Que eu não entendi nem como que fala. Explica aí, Tata. Se for o caso, Bruno, acho que dá para puxar não precisa botar o vídeo, pelo menos a imagem, acho que quem sabe é legal. Engine de Poitrine. Eles são franceses, né, Tata? Eles são do Quebec, né? Ah, tá. Beleza. Canadenses. Tá bom. Então explica aí o que é Engine de Poitrine. Eu acho até legal colocar uma imagem deles, porque eu acho que é um exemplo bem icônico que está se falando muito disso e eu acho que pode ilustrar bem, pode nos inspirar aí para a gente conduzir um fechamento. O que a gente pensa aí do impacto de IA, que está nas artes, criatividade, como que o negócio tá andando, né? Eu acho que eu até citei esse exemplo do Engine de Poitrine. Bom, primeiro que... É isso aqui, velho? Exatamente, são esses dois caras esquisitos. Tá? Isso aí. Pô, começando pela esquisitice, né? Então, o que... Bom, até esse canal aí é um canal de bandas aparecendo, americano, e você vê que são figuras bem exóticas, né? E o legal é o seguinte, cara, o legal desse exemplo é que quando isso bateu na comunidade de música, né, que esses caras apareceram, todo mundo de cara falou, não, isso aqui é IA. Na hora que vira o vídeo, cara, são os caras executando o negócio mesmo, né? Então, aí, pô, eles caíram no hype, estão compartilhando para todos os lados,
vários produtores importantes no mundo comentaram desses caras. E onde que está... Vamos talvez fazer uma análise aqui para a gente ver as várias facetas do negócio, mas a Mas primeira pode falar o coisa... lado técnico, tá? Pode falar o lado técnico, tá? Se a gente não entender, a gente fala, entendeu? Assim, o vamos- Bruno toca, então assim, pode falar o technique, não tem problema não. Vamos dividir em 3 partes aqui, ô Igor, talvez, que é o primeiro Tá bom. do impacto dos caras. Por que deu um impacto, né? Que eu acho que conecta muito com a IA. Segundo, depois a gente vai falar, talvez, rapidamente da parte musical um pouco mais profunda, e também tem a parte visual, né? A parte artística, que, bom, o grande impacto, tá? É porque eles fazem uma coisa complexa, tá? Que é difícil de executar, e todo mundo achou que era IA. Na hora que viram, olha aí, um negócio totalmente visceral, né? Eu acho que a gente pode tocar um pouquinho aqui. Isso aqui não deve dar direitos autorais, não. Não, acho que não. Você consegue deixar... Não é nosso. Putz, não dá para ouvir. Não áudio não, Bruno. Não? Deixa eu ver como faço para compartilhar o áudio. Pode continuar falando aí que eu vou ver como faço para compartilhar Bom, mas o áudio. o interessante é o seguinte, eles inclusive se autodenominam, né? Dadaístas, cubistas bom, como é que em português? Pythagorean, né? E aí já é bem interessante que é o seguinte, né? Esse visual deles, de fato, o dadaísmo, aquele movimento, Igor, você inclusive conhece bastante disso, complemente se for o caso. O que aconteceu depois da guerra, que os artistas falaram, pô, se o mundo é absurdo, a arte também tem que ser. Tá? Até teve aquele exemplo icônico que a gente até citou no último episódio, que o artista teve uma exposição em Nova York, o cara colocou um mictório lá, ninguém entendeu nada, era justamente essa ideia de absurdo, e você vê que é absurdo, né? 2 caras vestidos com roupa de bolinha, cabeção, aí. Agora tá escutando o áudio. Olha só que som diferente, Bruno. Tá vendo? Só que é o seguinte. Então, primeiro teve a parte, o design deles, né? A parte de marketing deles realmente foi muito bem feita. Essa questão do dadaísmo, do cubismo, o cubismo também foi a releitura. As artes estão vindo de uma tendência de fazer um negócio mais realista, com mais detalhe. De repente chega um cubismo e fala, não, vou enxergar o negócio de outro ângulo e várias outras tendências apareceram disso aí, né? Deixa eu só pegar um gancho desse ponto da arte que você falou, assim, nessa época, você teve vários movimentos que foram mais ou menos nessa direção, né? Você teve o futurismo na Itália primeiro, você teve o dadaísmo, você teve o vorticismo na Inglaterra, e depois você teve o surrealismo, né? Apesar do termo ter surgido com Apollinaire antes, o surrealismo mesmo surgiu, o manifesta com Breton em 23, eu acho, 23 ou 24, 1923 ou 24. Foi pós-Primeira Guerra, né? Isso. É que o dadaísmo surgiu, se eu não me engano, acho que durante. O futurismo foi antes, tá? O futurismo foi em 1905. E tem um lado aqui de... Aí tem diferentes características dos movimentos e tudo mais, mas você pega o dadaísmo, o próprio surrealismo e tudo mais, essa questão de rompimento, né? Tipo assim, a lógica nos trouxe até aqui, que deu essa guerra, que matou esse bando de gente. Então, assim, acho que quando eles falam de dadaísmo, aí não sei se você consegue explorar isso um pouco também, entendeu? Quando você for falar da parte musical, mas acho que tem uma questão de rompimento aqui também, né? Deveria ter, eu acho. Aí que tá interessante, né? Porque o visual dos caras cola com a parte musical, né? Você vê que o visual dos caras aí... Desculpa. E o que você falou do mictório, bom, é super famoso, né? A fonte de Duchamp, então, em 1917. Então, 17, né? Não, e é engraçado, porque é o primeiro ready-made, né? Ou seja, ele pegou o negócio lá, virou de lado e falou, o mictório virou e falou, cara, isso aqui é uma fonte. E foi um concurso. E ele era um dos juízes do concurso, ele não botou o nome dele, tá escrito lá, Armut, né? R-Mut, ele não botou o nome dele, Duchamp. E aí, quando botaram esse negócio lá, o pessoal que tava com ele, não, mas isso não é arte, não faz sentido, não sei o quê. Ele era um dos juízes, entendeu? Então, foi um negócio meio engraçado. Pois é, então, você vê que o visual dos caras é totalmente fora do que todo mundo está acostumado, esse chapelão, um narizão meio fálico, roupa de bolinha, sabe? Uma tendência monocromática e minimalista também. E o legal é que são 2 caras tocando,
Tá? Então, vamos pegar o gancho aí no que o Hugo falou, essa questão de quebrar padrões, né? Certo? E que também o cubismo teve isso, né Igor? Então, agora, na parte musical, o que acontece? Se você... depois, se você quiser voltar na imagem, Werner, a guitarra, a primeira coisa que são dois caras. Tá? E como que eles fazem esse som todo, dois caras, né? Primeiro que você pode perceber que a música dele, depois vocês escutam com mais atenção, elas são bem cíclicas, né? E para nessa imagem, Werner, numa imagem da guitarra, que tem uma coisa, qualquer imagem de frente para o braço da guitarra, que esteja mais nítida. Tá? Então, o que eles fazem... Aí, o que eles fizeram? Olha só. Vamos pegar o exemplo da guitarra aí. Aquela imagem estava legal, tá? Dos trastes. Tá? O que acontece? Tem uma guitarra e um baixo aí, não? Pois é. Primeiro que ele toca uma guitarra em cima, que são 6 cordas, embaixo de 4 cordas. Tá? Isso tudo é conectado num sistema, tá? Super complexo de loops, efeitos, e o cara ativa isso tudo com o pé. Tá? São os pedais ali, né? Aquele que você tem na sua casa lá e tal. Então é o seguinte, o que levou... Então, primeiro vamos falar de execução, tá? O que levou a turma a pensar que isso aí, além de se tocar um tipo de som que não é muito comum para o mundo ocidental, tá? Então, quando uma coisa não é comum para você, é mais difícil de executar, tá? Na parte musical eu vou explicar melhor. Mas a parte de execução disso aí é muito difícil, cara. Tá? Então, o que vocês estão vendo aí não é um miá super treinado. São 2 caras que estudaram anos para conseguir executar isso na precisão que eles estão fazendo. Então, eles treinaram também, né? Porque isso aqui não basta para estudar, tem uma coordenação motora, é complicado isso aí. Bruno, para chegar nesse ponto, cara, tá? Eu vi rapidamente assim, a história deles, parece que esses 2 caras tocam juntos desde 13 anos de idade, sabe? A parte da bateria, tá? Então vamos entrar na parte musical, aonde que eles tocaram, vamos dizer assim, na quebra, na ruptura de padrões, né? Primeiro, na parte de tempos, tá? Existe, na verdade, cada civilização, essa parte de ritmo é muito interessante, que, por exemplo, o nosso ritmo aqui brasileiro, né, que é uma mistura afro e tal, o nosso ritmo é muito partindo do samba, né, que é o 2x2, né, aquele pum, 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 pum. Pois é, isso desdobra por 4x4, tanto que a maioria das músicas, se você for contar, elas são divididas em compassos de 4 tempos, tá? E, bom, até eu li estudos sobre isso, até eu estou tendo uma parte da percepção mais profunda disso na universidade, até indígenas, mas ao bater milho, né, ao socar milho, né, os indígenas daqui da América Latina socavam em 4, pum, 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 ou em 2, pum, pum, e lá na África, em 3, né, pum, 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 pum. Então, você vê que esse negócio do ritmo impacta em até como a gente faz as coisas, né? E é muito cultural, não tem certo ou errado nessas coisas. Mas o ponto é que esses caras, eles introduziram tempos totalmente fora do padrão. Tem música aí em 11/8, tipo, você conta 11 tempos. Só uma coisa interessante, né? Sobre essa parte de cultura. É tão forte. Por exemplo, a música Parabéns para Você, ela é ternária. Tá? Parabéns para você nessa data. O negócio de cultura é tão forte que na hora que você deixa o pessoal começar a cantar em festa, eles transformam a música ternária em quaternária. Parabéns para você nessa data. Tá vendo o tanto que o 4, a música é ternária. E a turma prolonga a música para transformar em quaternário só para... Tá vendo o tanto que a cultura é forte? Isso torna difícil o que eles fazem, que a nossa música ocidental, ela é muito... O blues é muito ternário, por exemplo. Agora, as músicas populares, a maioria esmagadora são quaternárias, né?
E esses caras estão tocando em 7, em 11, em 16. Você vê que as frases deles são muito longas e depois você escuta com o olho mais clínico, né? Você vê que tem hora que dá uma sensação que eles estão quebrando o tempo. Tá? Sim. Entendeu? E essa quebra de tempo é justamente essa ruptura na cultura. Só que executar isso com a precisão que eles fazem não é fácil. Tá? Não é fácil porque o cara está acostumado, desde criança, né, por causa da cultura onde ele está inserido, a conviver com os tempos padrão das músicas, né? O 4, enfim, eu não sei, eu não entendo essa teoria musical, né? Mas é nessa linha que você falou. E aí parece que o cara tá tocando uma música que tá fora de compasso, né? Como a gente diz, né? Ela tá fora. Exatamente. Não, aí você tem aquela sensação. Eu tenho até um exemplo para dar isso. O Milton Nascimento mesmo fazia muito isso, né? Teve uma música deles, até muito bonita, me parece que foi Cravo e Canela, não sei, que ele estava gravando, e depois da gravação chegou o produtor para ele e falou: Milton, até que gravar, cara, tá errado. Aí o Milton, deixa eu ver o que tá errado. E na hora que ele escutou, o Milton chegou para ele: não, é isso mesmo que eu fiz, tá certo. Tá? Porque a música era em 7, alguma coisa assim, sabe? Então você tá vendo essa parte cultural. Então o primeiro ponto sobre ritmo, tá? É muito interessante que o que esses caras fazem não é convencional, é dificílimo de executar na precisão que eles executam, tá? E gera esse estranhamento, tá? A segunda parte harmônica, primeiro, e até explica a parte do Pythagorean, né? Bom, o Pitágoras que entendeu que a música colava com a série harmônica, né? A série harmônica são sons da natureza, como eles geram. A gente está falando agora de acústica, né? Quando você gera qualquer nota, quando você gera qualquer som, esse som não é uma frequência absoluta, é uma sobreposição de frequências. Essa sobreposição de frequências a gente chama de harmônicos, tá? E a série harmônica justamente explica que essa sobreposição de harmônicos ela tem uma lógica, tá? E ela sempre se repete, tá? É uma sequência que inclusive, o Pitágoras foi o cara que entendeu que nessa repetição, tá? Por exemplo, uma oitava acima mais aguda é o dobro da frequência, tá? Por exemplo, uma coisa que foi definida aqui já em século 20, 21, foi o padrão 440 Hz por Lá, né? Que todo mundo afina para isso. Então, o Lá central ali é 440. Um Lá acima é 220. Tá? O Lá abaixo é 880. Tá? Só que tem outra questão também sobre o temperamento que é interessante, que se você somar as frequências na série harmônica natural, a conta não fecha exatamente igual fecha a nossa oitava do piano, tá? Então, Gustavo. Vamos pensar no piano. Depois eu quero falar um negócio. Tá, vamos pensar no piano, tá? Que é para mim, o instrumento mais visual, mais fácil de entender isso, tá? A frequência de um dó é X, então do dó à frente é metade de X. Não, é o dobro, né? É mais rápido, tá? E o dó atrás, o mais grave, é metade. Isso, tá? a frequência menor. Tá? E é o seguinte, se você pegar na série harmônica, essa conta não fecha exatamente. Não. Tem algumas comas ali de diferença, só que aí teve o instrumento temperado, tá? Que fechou essa conta certinho, justamente para a gente poder tocar em vários tons com os mesmos instrumentos, poder modular uma música sem ter que refinar o instrumento todo, tá? Mas vamos voltar ao Anjinho de Proatrine, tá? O que eles fizeram? Primeiro, que eles não estão inventando nada, eles estão tocando numa coisa que eles chamam de microtonalismo, né? O que eles fizeram? Eles pegaram a oitava do piano. A oitava do piano tem 7 teclas brancas, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, e tem 5 teclas pretas. Isso. Tá? Então, no total, são 12 notas, uma oitava. Isso é um padrão
Porque o som na natureza é contínuo, é analógico. A gente praticamente digitalizou o negócio. A gente pegou o som analógico. É diferente do que eu faço assim. Certo? Isso é um som contínuo, é uma reta. Eu fazer dó, dó, ré, mi, fá, sol, lá, assim. Então, justamente o piano dividiu a oitava nossa, de dó a dó, em 12 partes. Tá? Então, e o instrumento temperado fechou a conta para as 12 partes, sempre se repetir, nesse esquema de frequências dobradas. Então, o que o Anjinho do Poitrine fez, eles dividiram, você pode perceber no braço da guitarra, Bruno, que entre os trastes da guitarra, o cara colocou um traste a mais. Então, eles estão tocando em instrumentos que entre o dó e dó não tem mais 12 notas, tem 24. Tá? Certo? Então, ele pega notas entre as notas que a gente tem no piano. Tá? Então, por isso, na hora que você escuta o som deles, soa muitas vezes desafinado, mas não está desafinado. Tá? E aí que tem. Eu vejo crítica dos dois lados aqui. Eu achei uma coisa legal que eles. Isso já foi um rompimento de padrões. Tá? Olha só, a guitarra dele tem muito mais traste. Tem muito mais traste do que o que a gente está acostumado, realmente. Tem razão. Voltando, olha o baixo, cara. As casas dos baixos são grandes, né? Olha só. Então... E aqui no fundo do baixo, né, mais perto do corpo, e também acontece na guitarra, ele tem um efeito que, não sei, talvez é a continuação da distância normal entre os trastes, mas como tem os trastes no meio, fica um pouco fora do esperado, né? Você vê perto do corpo da guitarra, o negócio é tão pequenininho que ficou inviável, né? Sabe? Porque, por exemplo, eu tenho aqui um violão. Aí, ó. Só para ilustrar isso aqui, o que acontece? Eu tenho aqui o violão. No violão, você tem os trastes, eles têm uma certa distância. Exatamente. Aí, quando você vai chegando perto do corpo, ele vai diminuindo e vai ficando... Você pode perceber, Bruno? Vai ficar mais agudo. Até próximo do corpo ali, eles incluíram um traste no meio de todos os trastes que você tem. E lá no final, na hora que chega ali perto dos captadores, eles nem colocaram mais, senão ficaria pequenininho demais, para não cabe nem um dedo. Tá? Mas o importante é o seguinte, esses caras fazem música com uma escala de dó a dó com 24 passos. Tá? À medida que você tocar no seu violão, você só tem 12 possibilidades entre dó a dó. Certo? Sim. Então, isso chama microtonalismo. Eles inventaram isso? Não. Se você pegar a música árabe, a música indiana hoje, tá? Eles usam muito microtonalismo. A música grega antiga era microtonal, tá? Mas, ali, depois do século XVIII, tal, com o tonalismo, XIX, que o tonalismo veio à tona, tá? A gente abandonou totalmente esse negócio e meio pasteurizou o negócio em 12 tons e que sai a música. Então, qual que é a consequência? Voltando naquele comentário que eu falei de cultura do ritmo, tá? Que a gente pensa muito em 4x4, 2x4, 2, ou então 6x8. Os caras chegam aqui com 11x8, 17 por alguma coisa, que já gera esse estranhamento da quebra do ritmo, né? Do tamanho da frase. Também na parte melódica, aí, ele gera o estranhamento do microtonalismo. Parece que está desafinado em alguns pontos, mas não está. Você só tem notas intermediárias. Tá? Agora, uma coisa que eles não fizeram, tá? Eu até escutei críticas, o que acontece? No piano, tá? Pegando 12 notas, a distância entre elas, tá? A gente chama de segunda, terça maior, terça menor. Tem intervalos musicais aí, que é uma história. Mas o fato é o seguinte, se você pegar as distâncias entre as notas, entre as frequências, tá? Se você pegar uma escala de 24 notas, você concorda comigo que a gente abre espaço para muito mais combinações de frequências, de distância? Tá? Sim. Vou te dar um exemplo. Nós temos a terça menor e a terça maior, certo? Ok? Que é a distância ali de Dó para Mi
é uma terça maior, e de dó para mi bemol é uma terça menor. Tá? Falando em semitons, se você andar dó, que é tecla branca, tecla preta, tecla branca, tecla preta e tecla branca, tá? Isso aí dá 5 semitons. Isso é uma terça maior. 4 semitons dá uma terça menor. Ok? Agora, a gente não tem a possibilidade do 4 semitons e meio, que seria... Agora vai ter. Uma terça justa, tá? Que aí, na verdade, o pessoal da música chama de terça neutra, certo? Essa possibilidade não existe nos instrumentos que a gente toca, essa distância. E o interessante é o seguinte, por mais que seja possível nos instrumentos que eles tocam, eles não fazem isso. Agora, duas perguntas. Aí, tá. Porque se eles misturassem muito, ia gerar um desconforto tão grande que talvez a música não ia ser entendida, sabe? Ia ser tão fora. Então, eu acho que eles não... Então, mas vem cá, inclusive, eu chego na minha visão, tá? Que, primeiro, sim, eles inovaram, tá? Eles romperam padrões, surpreenderam pelo nível de execução. O negócio é muito bem executado e muito difícil de fazer. Tá? Um som desse, com 2 caras fazendo, é bonito de se ver. Tá? E o mais legal é o seguinte, se você pegar muita música contemporânea, cara, o negócio vai tão longe que o nível de entendimento afasta tanto que você fala, não, cara, peraí, é tanto desconforto. Agora, essa música desses caras, se bobear, se você colocar uma criança, tá? E eles colocaram... Mas, Tatá, assim, por exemplo, só me explica a diferença, porque assim, quando eu pego algo atonal, ele me gera um desconforto até, uma... A gente vai dar dúvida, você não sabe para onde vai e tal, gera uma agonia, né? Aqui nesse caso, é diferente o que eles estão fazendo aqui, né? Então, peraí, olha só. Na melodia, eles usam 24 notas, beleza? Mas a harmonia é convencional. Ah, então ele volta, né? Não, aí que tá. É o seguinte... Eu digo que tem uma nota-chave, ele... Não, olha só. Se o cara anda meio... na verdade, 1/4 de tom para frente, que é o que gera o desconforto, ele vai... Na hora que ele faz um intervalo para tocar, isso aí ele não vai para uma terça neutra que você não está acostumado. Ele vai por 4... Ele anda para 1/4 de tom, ele vai por 4 tons e meio, que é impossível no outro. Então, as distâncias que a melodia são as mesmas. A ideia, tá? Claro que o negócio é cíclico, ele não gera aquele negócio de desconforto, conforto. Você deve ter visto ali no Schoenberg que a música tonal trouxe isso, né? A música modal ela era mais contínua. Se você escutar, por exemplo, um cantochão, um canto gregoriano, ela é muito mais um mantra, né? Sabe? A música hoje já gera aquele... depois da introdução da ideia tonal do dominante, né? Tá? Daquele acorde que te gera o desconforto, que tem ali o trítono, a sétima, e volta depois para a tônica, que é aquele negócio, pô, é a mesma coisa a gente cantar parabéns para você nessa data, querido, muitas felicidades. Acabou. E aí? Não falta na nossa cultura muitos anos de vida, voltar para a tônica, por repouso. Isso é tonalismo, isso é ideia tonal. Tá? Então, eles continuam, não tão característico, mas o importante é que as distâncias entre notas ali que eles estão usando, eles não usaram intervalos exóticos. Tá? Então, foi disruptivo, sim, na forma, no design, na execução muito boa, mas na melodia não tanto. Tá? Então, eles não exploram isso. Então, mas uma coisa interessante, eles têm ferramental para explorar. Eles lançaram um disco, eles não fizeram isso ainda. Tá? Eu até peguei algumas partituras, eles não fizeram, as distâncias não tão exóticas. Só terminar um ponto, Bruno. Mas eu também tenho uma crítica que, da parte do marketing deles, né, eles usaram ali aquela estratégia do Daft Punk, do anonimato, sabe? E eles também têm uma parada que eles falam uma língua própria, com um tradutor, entrevista, não sei se você viu isso, que é tipo assim, aquela ideia de nós somos ETs e chegamos aqui no planeta para ensinar vocês a fazer... Não, cara, não tem nada disso, exagero pra caramba. Agora, é marketing, né? Agora, do ponto de vista musical, não tem nada disso, sabe? Tipo assim, agora, o que eles juntaram, e no momento que eles juntaram, tá? Agora, só eles fizeram isso? Não só eles fizeram isso. Tem
artistas contemporâneos que fazem isso, mas o jeito que eles juntaram, tá? E outra, a música deles tem muito groove, sabe? Você tem riffs ali marcantes, tá? Isso cola, tá? Isso é uma ideia quase lá do R&B, do rock, sabe? De ter aquele riff marcante, que as músicas, sabe? Tipo uma back black, pam, pananam, pananam. Pô, você não esquece isso, sabe? Que gera, então, o uso de riff, essa identidade. Pô, daqui a pouco você coloca essa música desses caras que tem esse tanto de componente desconfortável e coloca para a criança escutar, ela curte. Entendeu? Porque eles mantiveram uma camada ali da cultura, eles seguraram o nível de estranheza. Tá? Então, eu achei legal, tá? Poxa, sabe? Mas acho que o Bruno tinha alguma coisa. Eu tinha alguma coisa depois também. O que eu queria entender aqui, um ponto, que é o seguinte: a gente quer falar nesse episódio um pouquinho sobre a influência da inteligência artificial na cultura musical, de uma maneira geral, nos hábitos de consumo e produção musical. Você mencionou assim que isso que eles estão fazendo não é algo que eles inventaram, né? Culturas muito antigas, egípcia, acho que você falou hebraica também, tinha essa estrutura musical diferente. Quando a gente olha para a inteligência artificial, ela nada mais é do que uma máquina que aproveita o que foi feito e constrói em cima daquilo que foi feito. Hoje faz muita réplica em cima do que foi feito. Você, na sua visão, você entende que a inteligência artificial ela vai conseguir criar padrões musicais, estruturas musicais para a gente consumir e reproduzir fora desse padrão óbvio que a gente tem no dia a dia, do pop, enfim, que a gente tem aí na música nos últimos, sei lá, 50, 100 anos, talvez? Eu acho o seguinte, Bruno, acho que a gente até entrou no Anjinho de Poitrine, tá? Que eles afastaram tanto do comum, tá? Que o pessoal pensou, IA que fez isso, ninguém vai executar uma coisa dessa, não. E na hora que você vai ver o que é, que você abre o vídeo, tá? Você vê o cara lá sem sapato, com o dedão lá, acionando os botãozinhos, e o negócio é totalmente visceral. Isso foi a mudança, isso que levou o Anjinho de Poitrine cair no hype, sabe? Por quê? Tá? Então, como eu te citei, eles não fizeram... Claro que a combinação que eles fizeram ali é legal, tocam muito bem, mas esse estranhamento de todo mundo pensar, não, isso aqui está tão longe que isso aqui deve ser IA. Aí na hora que você vê o negócio, os caras executando mesmo, tá, todo mundo fala, olha, não é IA, é real. Tá? Ô, Bruno, então, respondendo a sua pergunta aí, nós temos que analisar que a gente citou justamente o Anjinho de Poitrine, que eles geraram esse estranhamento, né? Muita gente pensou, não, isso aí é IA. Tá complexo demais para ser humano. E na hora que viram dois caras executando o negócio de forma visceral. E isso gera alguns ganchos para a discussão. Tá? Bom, vamos dar uma pausa aqui e vamos citar até uma coisa. Hoje, eu vi algumas estatísticas recentemente falando que a cada minuto é lançada uma música no Spotify. Tá? E que não que todas as músicas do Spotify são IA, até porque você tem um histórico gigantesco lá, mas as músicas estão sendo colocadas, estão com cuidado de colocar detectores de IA, tá? Você vê também no YouTube que está acontecendo aí alguns filtros recentes de conteúdo totalmente gerado por IA, tá? Alguns canais que eles chamam de canais dark, tá? Que são simplesmente robô gerando um conteúdo, gera o texto, gera o personagem, gera o cara falando, coloca o áudio e manda só para tá? Robôs que também tem programação de entender toda a parte de dopamina, de vício humano, tá? E eles estão cancelando canais. Agora, uma coisa que você citou na sua pergunta, a IA, ela gera conteúdo baseado em passado, certo? Um ponto que acho que o Igor comentou no último episódio, a primeira análise disso, a arte ela tem uma função disruptiva, de gerar o novo,
de geral que ninguém nunca viu, tá? Bom, primeiro, existe uma parte, tá? Como eu te expliquei agora, pegar a música do Angine de Poitrine, te dei uma visão técnica aqui, começando de acústica, indo para harmonia, quase matemática. Então, no último episódio, a gente falou, não, tem uma parte do negócio que é explicável, dá para você calcular o que os caras fizeram. Essa parte calculável e explicável, sim, é replicável. Então, não seremos ingênuos. Quem faz, não só nas artes, mas em qualquer área, tá? Qualquer coisa que você explica demais, isso é automatizável. Tá? Agora, tem um fator humano que, de novo, vão voltar ao Angine de Poitrine, essa parte visceral, como que o negócio é executado. Isso poderia ter sido feito por IA? Sim. Mas a execução, do jeito que eles fizeram, tá? Eu acho que essa parte que vai ficar. Tá? Eu acho que... Vou te dar outro exemplo. Há um tempo atrás, eu fui até com o Samir no show do Eric Clapton, né? Ele já mais velho e tal. Pô, na hora que o cara apareceu, eu não aguentei, eu me emocionei, cara. Agora, não foi por causa da música, foi por causa dele. Era ele. Imagina, aparece o cara aqui que você estuda o cara há 40 anos, sabe? Não é um robô, uma IA, falando, oh, que massa, a IA que criou minha música. Não, cara, tem uma parte humana, tá? Voltando ao exemplo, Bruno, das suas filhas, né? Você falou que você toca música para suas filhas, né? Cara, de vez em quando eu faço umas musiquinhas para elas, né? A gente tem umas musiquinhas. A grande questão desse ato, a música que você toca para suas filhas não precisa ser totalmente precisa ou totalmente complexa matematicamente, conforme todas as regras. Cara, a questão é que o que arranca o sorriso da sua filha, primeiro, é que você está tocando. Ué. E outra, você sabe a hora que o olhinho dela brilha. Tá? Cara, deixa eu te falar. Você acha que a gente vai colocar uma câmera um dia, tá? Mapear toda... Hã? Na China vão. Não, peraí. Mas é que tá. Colocar uma câmera, mapear o olho da menininha para substituir o pai arrancando o brilho do olho dela. A gente pode até mapear o que é o brilho do olho dela. Se isso ajudar o partido chinês, eles vão. Cara, tem uma coisa muito mais óbvia assim que eu acho que a galera vai fazer e que eu mesmo já pensei várias vezes em criar esse negócio, mas com certeza tem alguém fazendo, o Igor, que acompanha mais essas coisas bem fora do radar, deve saber, que é você clonar a memória das pessoas, para quando a pessoa morrer, continuar de onde parou, entendeu? Imagina assim, coloca a minha memória, a gente vê muito isso em filme de ficção científica, né? A gente coloca a minha memória num robô e depois as pessoas vão conseguir interagir com o robô como se elas estivessem interagindo comigo, entendeu? Ô, Bruno, tem uma parte muito mais atual, que já está acontecendo hoje, tem seus limites, eu até tenho isso aqui, é você gerar um digital twin de você mesmo. É isso. Tá? Não, mas para uso de agora. Tá? Assim, deixa eu tentar só pegar uns blocos aqui. Assim, tem uma série que vai nessa linha, tá? Ela chama Altered Carbon, e ela é baseada, não tem 2 temporadas, e ela tá na Netflix, e ela é baseada num livro, tá? Aí, assim, você tem tipo um chip, eu esqueci o nome que eles usam pro negócio, que você tira, você morreu, você coloca num outro corpo, com outra pessoa, e você continua vivendo ali e tal. Aí o que acontece com essa questão do tipo aquele chip do Elon Musk? É um troço que bota na sua cabeça. Tipo, assim, tipo a capacidade de você pegar um USB e colocar no seu cérebro. Né? Isso. Só que o que eles proíbem pela legislação, só que alguns caras lá fazem, é o que eles chamam de defrag. É tipo, eu tenho 2 chips para a mesma pessoa, entendeu? Então é como se você tivesse um gêmeo. Então, assim, isso, entre aspas, na legislação de onde eles estão lá, é proibido. Tem alguns bandidos que fazem? Tem. Aí pega um pouco essa questão do twin que você falou. Mas deixa eu só voltar na questão da música aqui, tem um ponto que é o seguinte, assim, só para eu entender a diferença aqui, assim, sem a gente entrar nessa questão da emoção, da relação das pessoas, mas pensando na música em si, só para tentar diferenciar aqui, pelo que você me explicou, pelo fato de já existirem referências ou não sei o que e tal, o que o Angine de Poitrine fez, em tese uma AI poderia ter feito. Beleza. O que o Schoenberg fez, quando ele quebrou o tonalismo
e digamos que isso não existisse antes, a AI poderia ter feito isso? Isso que eu não sei, entendeu? Eu tento achar que não, tá? Ô, Igor, eu acho o seguinte, vamos dividir isso Mas, em duas mas coisas. entendeu a diferença? Assim, uma é, cara, existem referências. A outra é, não tem referência. Ninguém nunca fez isso, entendeu? Porque acho que são coisas muito diferentes, entendeu? Primeira coisa, em todas as ciências, cara, tá? Muita gente pega o que a gente não conhece e atribui para o lado espiritual, né? Aí depois a ciência avança um pouquinho e se desespiritualiza o negócio, né? O fato falou sobre isso no último episódio, com o Marcelo. É verdade. Tá? Então, eu ainda não vi o episódio dele, mas, peraí, de novo, cara, tudo que a gente conseguir explicar muito bem o que a gente está fazendo, isso virou história, se automatizou. Tá? Vamos pegar um exemplo bobo aqui, pedal de guitarra, cara. Olha o que aconteceu com os anos. Primeiro começou... Desculpa, só pra gente voltar. Só me responde com sim ou não ou tal, depois a gente elabora, mas assim, o Schoenberg, assim, a partir do momento que ele desenhou o ato analítico, não foi só ele, tá? Tinha um cara, dizem que na época fez algo parecido também, mas vamos pegar na figura dele. A partir do momento ali que ele desenhou o ato analítico, beleza, então você sistematizou isso e, cara, beleza, a AI pode partir daí, tá? A minha dúvida é se ela teria feito sozinha isso. É isso que eu tô perguntando. Cara, eu acho o seguinte... alucinação, né? Peraí, talvez até no meio da alucinação boa, mas o ponto, Igor, é que, na minha opinião, a intencionalidade de quem está pilotando a IA é a coisa mais importante. Se você pegar uma pessoa que não sabe nada sobre música, a IA poderia até ter sugerido alguma combinação de coisas que geraria uma coisa nova, mas se o cara não é experiente para ver que aquilo ali é uma coisa nova e tem valor, isso simplesmente passa desapercebido. Tá? Quem valida o que a IA faz é um humano. Tá? Quem sabe se é bom ou se é ruim. Tá? Então, eu não vou te afirmar que a IA nunca vai gerar nada novo. Tá? Pode gerar coisa nova, mas para mim a maior objetivo da IA é inspirar um humano muito que tem um olhar para entender que aquilo ali é bom ou é ruim. Na minha opinião, uma pessoa muito bem treinada, tá? Ela vai ser multiplicada algumas vezes e vai fazer coisas maravilhosas muitas vezes mais. Do mesmo jeito que a pessoa mal treinada, ela vai fazer coisa ruim muito mais rápido. Não, porque ela não tem a visão do que é bom e o que é ruim. Tem que ter um filtro. Tá? Agora, claro que, como a gente citou no episódio passado, os modelos estão avançando, estão ficando mais inteligentes, estão ficando mais assertivos. Repito, o exemplo lá que como que ele chama, cara? O Mega citou que a gente está pegando até modelos mentais agora, humanos, de pessoas super experientes para treinar melhores a IA, mas tem um ponto que é humano, cara, sabe? Nas suas maiores decisões da sua vida, como gestor, cara, o dilema, o que faz um gestor diferente não é só o 0, 1, o certo ou errado, é justamente na hora que está no ponto do meio, que tem um dilema ético, tá? E aí, para que lado você vai? Tá? Você citou num ponto atrás que você acredita que o CEO não vai ser substituído pela IA. Eu também acredito. Agora, que o IA vai fundamentar muito melhor esse cara, vai permitir ele ler todos os livros, talvez, de um assunto, para no final ele tomar uma decisão humana, de ética, talvez, para direcionar. E o que eu estou citando isso na parte de gestão? Porque na música é a mesma coisa. Tá? Um cara, por exemplo, eu convivo muito próximo com grandes compositores, meus professores e tal. A maioria absoluta das músicas geradas por IA, eles falam, cara, lixo. Tá? Por exemplo, eu estava vendo um cantor analisando... Ele consegue reconhecer ou não? Ele olha, bate o olho e fala, aí que tá. O que acontece, por exemplo? Você vê algumas músicas, até antes da IA, feito por algoritmo, por exemplo, na gaita, você não tem todas as notas. Tá? Algumas músicas geradas por algoritmo gera música que soa gaita, mas que tem nota que gaita não tem. Pois é. Outra coisa, se você pegar um ser humano normal, tá? Se você pegar um Fred Mercury, cara, para mim é um dos maiores cantores da história, tá? Ele tem uma tessitura, um range vocal gigante. Agora, se você pega uma música feita por IA, tá? Agora, chega um ponto que na hora que ele está saindo desse range natural dele, a gente faz uma força para cantar, tem técnica para romper esse limite. Tá? Técnica vocal, cara. Tá? Isso é uma equipe... Você vê os cantores de canto lírico na universidade,
Cara, é cantor, fonoaudiólogo, otorrino, todo mundo estudando os caras. Aqui, eu mesmo, esse modelo aqui eu fiz, ó, para ser usado por cantores para dar aula de canto. Tá? Você fez com o quê? Com impressora 3D, isso aí? Com impressora 3D. Tá? Mas aí que tá, para o cara saber onde que ele tem que mexer, onde que ele tem que acionar para ele conseguir chegar a uma nota mais alta. O ponto que na hora que a música... Só que na hora desse esforço humano, você escuta a diferença. Você chega na nota, mas não de forma ali da sua tessitura maravilhosa ali, sabe? Cada voz é do jeito. Tá? Agora, o legal é que na hora que você faz por IA, muitas vezes... Teve até um vídeo do Sapinho cantando uma versão soul, tá? E o Sapinho tem um range, cara, gigante, que deixa de ser humano. Ou seja, ele chega em notas que o humano chega, mas de forma natural na parada toda. Aí você fala, pô, peraí, se interessar por partidos chineses, vão copiar isso. Sim, Igor. Mas você está vendo que... E outra, talvez no meu ouvido, que não sou cantor, tá? No seu, que nunca estudou canto, você vai falar, que massa. Vem cá, mas um cantor experiente vai falar, não, peraí. Ele não vai saber que ele não existe. Mas, poxa, será também que a gente não pode usar essas ferramentas e ampliar a capacidade humana? Não, a outra coisa é, será que a gente vai gostar mais disso? Entendeu? Não, pois é. Mas vem cá. Então, eu só tô... Primeiro a gente entender que a minha opinião é que IA é meio, não é fim. Tá? Essa pergunta, a pergunta que você fez é tudo sobre isso, é humana. O que importa é se o humano, no final, vai gostar. Ele pode gerar... Volta ao exemplo das filhas do Werneck. Ele pode pegar toda a teoria musical, fazer um negócio super complexo. Se a filha dele não gostar, não vai brilhar o olho, cara. E beleza, a gente pode gerar um IA que replica vários pais trocando para o filho. Mas assim, eu vou colocar duas preocupações. Assim, uma a gente já falou no passado, mas como a gente está fazendo um capítulo separado aqui, acho que vale colocar de novo. E a outra é uma discussão que eu tenho tido mais recente. Inclusive, no almoço que eu tive recente, a gente teve essa conversa. Acho que a gente falou no último também. Um ponto eu acho que para você ser capaz de manipular isso de uma forma boa, como ferramenta, você tem que ter estudo e esforço. E tem muita gente que está deixando de estudar e se esforçar por conta da IA. Esse é um ponto. O outro ponto às vezes as pessoas não gostam disso hoje, mas vão gostar daqui a 5, 10 anos. Entendeu? Então, assim, eu tenho uma dúvida do que a gente perde nesse meio do caminho, porque, entendeu? Então, assim, eu vou ter pessoas, quem sabe, menos capazes de usar isso, porque elas vão estar se esforçando menos, e, puxa, cara, necessariamente o que faz sucesso hoje é uma coisa, entre aspas, vamos chamar aqui de atemporal ou civilizatória aqui, entendeu? Ô, Igor, isso me leva para o seguinte, cara. Bom, eu fiz mecatrônica, certo? E a mecatrônica é a engenharia da robótica, né? E eu vivo discussões de evoluções tecnológicas desde que eu entrei para a faculdade. Na hora que eu entrei para a faculdade, muita gente chegou para mim, poxa, você se sente bem de estudar a engenharia que vai desempregar várias pessoas? Né? Cara... O que você respondeu? A primeira resposta, eu me sinto bem de diminuir drasticamente índices de acidente de pessoas caindo dentro de alto forno. Tá? Se eu conversar com meu pai, que era muito mais gente carregando com ele lá, o nível, a gente falava de acidentes por obra. Tá? Hoje, a gente, quiçá, fala de acidentes por ano. Tá? Então, isso é mecanização do negócio. Então, o ponto... Você citou aí a escrita, né? Tá? Será que lá na escrita, quando inventaram a escrita, os sábios falaram, poxa, isso não vai acabar com a nossa memória? Sabe? Porque era tudo passado verbal, guardado. E o ponto é o seguinte, o fato que evoluções tecnológicas, ela tem um efeito fármaco. Esse ponto é interessante. Tá? Ela tem um efeito fármaco. Depende de como você usa. Você acabou de citar que na educação tem um ponto que pessoas estão indo para o lado da preguiça, que sim, cara, você faz um trabalho ali que parece ótimo, tá? Ou às vezes é ótimo, mas você não fez nada. E o cara não aprendeu nada. Tá? Teve um estudo do MIT até que pegaram dois grupos e fizeram trabalho. E tem dois lados. Primeiro que os trabalhos ficaram com qualidades semelhantes, né? Tanto feito pela IA quanto pelos humanos. O ponto é que voltaram um mês depois, a turma que fez humanamente o negócio lembrava. A turma que usou IA não lembrava de nada. Então, vem cá, volta ao ponto, Igor. Pensando em aprendizado.
diz respeito com esforço, as nossas conexões mesmo acontecem com esforço, tá? Então, é a mesma coisa que você pegou o anabolizante. Porque essa da linguagem que você falou, assim, eu entendo o que você falou, de quem sabe eu tenho que memorizar menos, porque eu comecei a escrever, mas você tem uma coisa, entre aspas, muito mais positiva, que é, digamos, eu tenho acesso a muito mais informação, entendeu? Então, assim, eu tô simplificando aqui, mas assim, eu consigo ver que o net disso é positivo, entendeu? E óbvio que a gente tá falando aqui, e óbvio que a gente tá falando da Expost, tá? Então, assim, é fácil eu falar, porque eu tô olhando para trás. Mas nesse caso aqui, eu não sei se o net é positivo, entendeu? De verdade. Pode falar uma coisa? Eu acho que essa discussão, se você pensar em escrita, fogo, agricultura, tá? Cada uma gerou uma mudança de escassez, tá? Poxa, se você pega a agricultura, a gente não precisa mais caminhar e coletar e consegue plantar, tá? Agora, isso simplesmente moveu, criou-se cidades e gerou outros problemas. O ser humano continua sendo ser humano, sabe? Pô, depois, se você pensa em revolução industrial, tá? Que você substitui a força humana, se você pensa lá em Gutenberg, com a imprensa, que gerou uma camada de comunicação que não existia, se você pensa no que a gente está vivendo aqui, celular, internet, GPS, cara, todas as revoluções tecnológicas foram marcantes, foram disruptivas, muitas delas foram cisne negro, inesperado, tá? E eu vou te falar uma coisa, cara. Essa discussão, esse raciocínio, será que essa mesmo que a gente está vivendo é a maior de todas? E essa vai mudar tudo? Não, que vai mudar muita coisa, vai. Agora, será que essa revolução de IA é maior, o impacto disso vai ser maior do que uma revolução industrial, do que uma agricultura, que fez a gente criar cidades, que multiplicou a população, que gerou doença? Então, eu penso nesse efeito fármaco, que toda tecnologia depende da dose, tá? Que é jargão, né? Depende da dose, ou é veneno ou é remédio, depende de como você usa, tá? Do mesmo jeito que tem gente que está gerando preguiça mental, tem muita gente. Cara, se você pega pesquisa científica, é humanamente impossível você ler todos os livros do mundo. Você pega o MIA fazendo filtro. Hoje, quando eu faço pesquisa, eu estou tendo leituras muito mais profundas e muito mais direcionadas, que eu estou parando de perder tempo com coisas que não fazem sentido. Que eu tenho que ler o negócio todo para chegar no final. Não faz sentido. Só que é o seguinte, concordo também que, ao longo de uma leitura que não faz tanto sentido, você tem uma visão periférica. Mas eu consigo concordar com. Aí, voltando a uma tese que eu tenho falado algumas vezes, assim, eu consigo entender o ponto de 10% das pessoas vão continuar fazendo esforço, digamos, em uma atividade X, entendeu? Elas vão ser 1000 vezes mais produtivas e quem sabe isso compensa as 90, entendeu? E as 90 vão fazer outras coisas, que em tese elas vão gostar, vão se esforçar, vão e vão ser entre essas produtivas nisso. Mas isso eu consigo ver. Eu tô tentando pensar de onde sai o net positivo disso, entendeu? E nesse sentido pode ser. Eu nem sei se é positivo, eu só vou fazer um paralelo aqui para a gente pensar. Veja bem, revolução industrial foi uma revolução física. Revolução física, certo? Paramos de usar cavalo, o ser humano carregando, colocamos uma máquina. Agora, a gente está passando por uma revolução cognitiva. Tá? A gente viveu a revolução da informação, tá? Que a internet trouxe para todo mundo. Agora a gente está passando pela revolução do que fazer com ela. Tá? E, para mim, da mesma forma que lá na Revolução Industrial gerou várias coisas positivas e negativas, gerou uma polarização, gerou um distanciamento muito maior, tá? Gerou uma diferença social muito maior. A inteligência artificial também vai gerar isso. Eu imagino que vai ter efeito, já está tendo muitos trabalhos repetitivos. Tá? Agora, se você pensar, várias profissões sumiram. Cara, datilógrafo existe mais? Não existe. Não tô. Assim, o que você está falando não é diferente. Agora, o meu ponto. Agora, vamos pegar um exemplo não só físico. Será que a invenção da câmera diminuiu o número de pintores no mundo? Sim. Porque você não precisa mais de um pintor para ir na sua festa e pintar o momento. Agora, acabou com os pintores? Não. Agora, vários pintores, o negócio dele não era só pintar, a arte de pintar, era o olhar. Esse cara virou fotógrafo depois da invenção da câmera.
Entende? Qual que é a relação? E você teve, entre aspas, pintores, que aí, de novo, você foi com uma expressão artística diferente. Aí você pega impressionismo, pega não sei o que, eu não tô discordando, entendeu? Assim, eu só tô tentando, entre aspas, tentar enxergar onde eu vejo a coisa aqui que o net é positivo. Acho que tem, tá? É isso que eu tô tentando... Mas, assim, é engraçado, porque... Calma. Entendeu? Assim, eu acho que seria mais tranquilo se você tivesse alguma intencionalidade nisso, entendeu? Do que você deixar solto. É isso que me... Por exemplo, eu mandei um artigo para vocês hoje, a gente pode colocar aqui também, do Niall Ferguson, que ele fala da corrida armamentista, com AI. E na época atômica, tem uma diferença da época atômica, tá? Assim, eu acho que quando as pessoas comparam isso, acho que é muito simplista. A gente pode até ter uma conversa um dia só sobre isso. Mas você tinha frames que as pessoas pensaram, formas de como, entre aspas, lidar com isso, entendeu? E eu acho que a gente fala, entre aspas, pouco disso. Eu estava falando com a Lu mais cedo hoje, assim, uma coisa que eu gosto que as meninas tenham, assim, e elas estão desenvolvendo isso, é uma questão de esforço. Cara, pode ser do que você gostar, não precisa ser exatamente na matéria da escola, não sei o que e tal, mas, assim, você desenvolver um hábito de esforço, entendeu? Assim, eu acho que é uma competência importante, seja naquilo que você for fazer, entendeu? Você respondeu, acho, na minha pergunta final até. Mas é o seguinte, cara, deixa eu colocar outro ponto na mesa que realmente me preocupa. Mas, ó, a gente tem que acabar, hein? Já tá quase tem que acabar. Uma ponto, eu acho, a gente falando de consequências disso, sabe? Eu acho que, minha opinião, tá? Cara, para mim é mais uma revolução que vai ter lado bom, lado ruim. Tá certo? Sem dúvida. E, de novo, a gente está movendo escassez. Vai gerar coisa nova, como vai gerar outras necessidades, novas profissões. Profissões vão subir, novas vão aparecer. Tá? Pintores vão virar fotógrafos, datilógrafos vão virar programadores de computador, de alguma forma. Tá? Então, isso não me assusta. Agora, o que me assusta, o que eu reflito, que está um pouco colado do que você falou, é que todas essas revoluções que a gente citou aqui, agricultura, fogo, imprensa, revolução industrial, levaram séculos, décadas, para serem processadas pelo ser humano. Cara, o que a nossa geração está vendo, em 30 anos que a gente viu, celular, internet, GPS, agora IA, tá? Drone. Cara, a minha pergunta, que eu não tenho resposta, que me gera uma preocupação, é se o nosso cérebro, que ainda tem uma parte primitiva, como que a gente está processando essa mudança tão rápida. Que isso, para mim, difere das outras revoluções. O negócio é a velocidade. Tanto que eu estou notando, Igor, um problema de velocidade das coisas. O ser humano todo mundo achando que está desconectado, que está desatualizado o tempo todo. Mas esse é um problema hoje de ansiedade, saúde mental, suicídio. Então, minha preocupação é de saúde mental, saúde pública mental. Nessa velocidade das coisas, sabe? Porque se fosse uma revolução mais lenta, a gente ia entender melhor, a gente ia degustar a mudança melhor. Então, o que eu reflito de consequências é justamente na velocidade da mudança. Não em qual mudança está acontecendo. É uma opinião minha e eu deixo a pergunta no ar. Tá bom, vamos fechar com essa reflexão, então. Senão a gente começa no podcast. Quer fazer uma reflexão em cima do que o Gustavo falou, Igor, antes de a gente fechar? Do meu lado? Não. Assim, eu tenho... Cara, eu tenho, sei lá, eu tenho falado muito nos episódios, eu tenho diversas preocupações, entendeu? E eu prefiro, entre aspas, lidar com os problemas quando você tem algum grau de intencionalidade, entendeu? Ao invés de deixar, entre aspas, solto. Longe de achar que, cara, dá para você, entre aspas, controlar tudo ou qualquer coisa e tal, mas assim, você não tem um plano, eu acho meio sem noção, entendeu? Mas eu acho até que não é controlável, né, Igor? Sabe? Não, sim, cara, mas de novo, negócio. Eu acho que assim, você tem um plano ou um direcionamento ou não, vamos pensar de novo, a questão armamentista, nuclear e tal. Cara, tinha um plano, se você deixasse solto lá, não, todo mundo pode ter bomba atômica, cara, já tinha explodido tudo, entendeu? Já tinha acontecido alguma coisa e tudo mais. Você tinha um frame, entendeu? De ação, de não sei o que, Mas hoje a gente tem um plano, né, Igor? Porque quem tem inteligência artificial no mundo de verdade são 2 países, Estados Unidos e China. O resto não tem nada de inteligência artificial substancial. Por exemplo, a gente tem aí a... mas assim... Eu acho que tudo que a gente vem vivendo hoje é derivação do transistor. O transistor
destravou isso tudo. E quem domina tecnologia que roda no transistor hoje na prática, Estados Unidos, China, não sei o que a Rússia tem, entendeu? Mas o que me aflige nisso... Se pegar China, vai ter Taiwan também. Mas o plano é geopolítico. Por enquanto, a gente acha que Taiwan é sozinho, mas isso é uma questão de tempo. Né? Não, mas assim, cara, é só pra gente finalizar, senão a gente não vai fechar nunca, entendeu? Mas assim, eu acho que a gente tem um grau mais baixo hoje E, de novo, o artigo fala um pouco disso, de lideranças, inteligências e de gente meio maluca e sem noção no volante. E, de novo, quando a gente teve gente maluca e sem noção no volante, teve a Primeira Guerra Mundial, entendeu? Então, só pra gente, entendeu? Só pra gente ter isso na cabeça, entendeu? E, de novo, eu acho que as pessoas estudam um pouco história, eu acho que elas olham um pouco história, e não é que é sempre igual, mas, assim, cara, eu acho que você tem, entre aspas, você tem que olhar para primeiros princípios, sim, que legal, que bacana, mas eu acho que tem aprendizados, eu acho que tem aprendizados, entendeu? E, assim, eu acho que a coisa tá meio solta. Aliás, nesse sentido, assim, eu não li ainda, mas muita gente falando, assim, essa encíclica do Papa é até legal nesse sentido, que, aliás, teve do Leão XIII na questão da Revolução Industrial também, entendeu? Então, não sei, quem sabe seja alguma coisa que começa a chamar a atenção para achei coisas importantes. Então, o que me aflige um pouco... Vamos finalizar, gente? Eu acho que existe um plano, mas geopolítico, é sobre poder, não é sobre o ser humano. Tá? Então, cola o que você falou, realmente, eu vejo esses riscos aí. Ô, Igor, mas só para finalizar, eu queria responder uma pergunta do Werneck, né? O que eu mexo, né? Só para fechar. Rapidamente. 2 minutos, agora... não sabia para reclamar, hein? Deixa eu te falar, ô Werneck, depois que eu saí lá da empresa, eu abri uma empresa de consultoria, né? Que é na área de engenharia mesmo, clássica, e eu abri outra empresa, que é um laboratório, que é onde eu estou aqui até agora, que eu pego essas tecnologias transversais que eu uso, né? Inteligência artificial, impressão 3D, drones, eu aplico em diversas áreas, que gera várias verticais. Que a gente está aplicando, por exemplo, em design, engenharia mesmo, industrial, tem uma parte de inclusão que a gente está fazendo, eu até citei no episódio passado que a gente está escrevendo livro para cego, né? Tem uma parte de educação, tá? É justamente pegando essas tecnologias e aplicando em dores em outras áreas que não tem muito acesso à tecnologia muitas vezes, tá? Então, está saindo umas ideias bem legais aqui, mas são projetos de maturação um pouco maior, a engenharia, realmente, apesar de eu segurar bastante essa minha atuação, para não ficar 10 meses fora de casa por ano, eu ainda viajo, eu faço trabalhos pontuais, mas tem todas essas outras áreas aí que eu estou desenvolvendo tecnologia, tá? Então, é basicamente isso que eu estou fazendo. Entendi. Samir está feliz, 2 minutos. Beleza. Bom, então, um abraço especial ao Samir, né, que participou diretamente desse episódio. Ajudou a fazer o episódio mais focado. Agradecer o Gustavo, que esteve aqui mais uma vez. Um abraço para o Igor. E um abraço para todo mundo que participou com a gente aqui até agora. Não, Igor, tem um aviso, né? Que o Igor gostaria de dar. Eu estou indo para um curso nos Estados Unidos semana que vem, vou ficar 3 semanas fora. Começa a falar de novo que eu estava falando em cima. Não, fica tranquilo. Não, assim, só eu vou ter um curso que eu estou indo para os Estados Unidos semana que vem, vou ficar 3 semanas fora. Então a gente deve ter uma pausa aqui no canal, em termos de convidados novos, mas aí a gente vai fazer alguns cortes, alguns shorts de algumas coisas anteriores. Algumas pessoas até comentaram que, puxa, cara, eu tô meio atrasado, assim, acho que dá tempo para o pessoal catch up também. A gente deve voltar com capítulos novos aí em algum momento em julho, provavelmente. Acho que só deixar todo mundo a par aí. Tá bom. Então, e obrigado a todos. Pessoal. Muito obrigado. Que Deus abençoe a vida de vocês. E aproveita para seguir o canal, se inscrever, comentar e compartilhar os vídeos. Beleza? Um abraço e até a próxima. Valeu. Obrigado a todos aí. Falou.